Como Deus cumpre suas promessas quando tudo parece comum ou até desfavorável. Um decreto de um imperador, uma viagem difícil e uma cidade cheia parecem apenas acontecimentos normais da história. Mas é justamente nesse cenário que o Salvador nasce. Em Lucas 2, versículos 1 a 20, vemos o Messias chegando ao mundo em uma manjedoura, enquanto anjos anunciam sua vinda a simples pastores. Neste episódio, vamos contemplar como Deus conduz a história para cumprir sua palavra e revelar sua glória. Abra sua Bíblia e caminhe conosco por esse relato. Lucas capítulo 2, versículo 1 e 20. E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém, meus irmãos. Muito bem. Agora chegamos no momento sublime. Estamos, desde o capítulo anterior, vendo os anúncios do nascimento de João, os anúncios do nascimento do próprio Jesus. Vimos aquela maravilha do esplendor da alegria quando as duas mulheres grávidas se encontram. Vimos o nascimento, o relato do nascimento de João, e agora esse relato maravilhoso do nascimento de Jesus. Chegou o tempo, aquilo que já havia planejado, que Deus já havia planejado na eternidade, chegou o tempo de se cumprir. E os detalhes que Lucas registra são dignos de um historiador, por isso que a gente chama que Lucas é o historiador, porque ele faz questão de dizer referências históricas para que depois os historiadores pudessem localizar no tempo. Então ele cita o imperador César Augusto, ele cita o governador da Síria, e registros históricos confirmam que, obviamente, todos sabem que existiu um César Augusto, sabem a época em que ele governou, todos sabem que existiu um governador na Síria chamado Cirênio, e todos sabem, há registros históricos de que houve censos. Então Lucas sempre posiciona os seus relatos de maneira em que possam ser historicamente válidos. Essa é uma preocupação do Evangelho de Lucas. Nós não encontramos essa preocupação em outros evangelhos, mas Lucas toma sempre bastante cuidado sobre isso. O tema aqui que eu quero refletir com vocês em primeiro lugar é: a mulher estava grávida, Maria estava grávida, ela vivia em Nazaré, assim como o seu noivo, José. Ao que tudo indica, até aí não havia razão alguma para eles se deslocarem para Belém. Não havia razão. Apesar de José ser descendente da tribo de Judá e, portanto, da Judéia,
e ter a família, a sua descendência em Belém, não havia nenhuma razão para, do nada, ele pegar a esposa e a criança vai nascer na minha terra. Não havia essa razão. E aí aqui, o que Lucas nos apresenta é o que fez eles saírem de Nazaré, andarem com uma mulher grávida já prestes a dar à luz, por no mínimo 120 quilômetros. Alguns dizem 120, outros dizem 160. No mínimo 120 quilômetros nas estradas da época, com o meio de transporte da época, provavelmente uma viagem de vários dias, para a criança nascer em Belém. A criança, se fosse de fato quem nós cremos que é, deveria nascer em Belém. Vamos revisar aqui, os irmãos conhecem, mas não custa revisar. Vamos revisar as profecias relacionadas ao Messias, relacionadas a Jesus. A primeira e grande profecia que nós conhecemos é que deveria ser da semente da mulher. Está lá em Gênesis, no capítulo 13 e 15. O Salvador viria da semente da mulher. É o que nós conhecemos como proto-evangelho, né? Depois, outra profecia bastante conhecida acerca do Messias é que ele deveria ser da tribo de Judá. Está lá em Gênesis 49, a promessa de Deus que o Messias viria da tribo de Judá. Depois nós temos, lá já em 2 Samuel, que ele viria da família de Davi. Deus prometeu a Davi que o reino dele jamais teria fim e que dele, da descendência dele, sairia um rei eterno. Então, semente da mulher, família de Judá, ou tribo de Judá, descendente de Davi. Lá em Isaías, nós somos apresentados, Isaías capítulo 7, nós somos apresentados que ele deveria ser nascido de uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz. Todos nós conhecemos esse texto. E lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, o Messias deveria nascer em Belém. Está escrito: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Várias profecias. E até então a gente olhou ali, nascido de uma mulher, ótimo, da tribo de Judá, ótimo, descendência de José, da descendência de Davi, ótimo, nascido de uma virgem, ótimo. Lucas já tinha apresentado que Maria ainda era noiva, mas estava faltando Belém. E aí é interessante que Deus usa o que ele quer para cumprir a palavra dele. E daí um belo dia lá, o grande César, que de tão grande o Senado votou e resolveu chamar ele de Augusto. O César, eu já expliquei para vocês, é o título do maior governante de Roma. César, não é o nome da pessoa, é o título, como se fosse rei, é César. Só que esse era um rei tão bom e tão poderoso que o Senado romano votou que só o título de César não era suficiente para ele. Ele merecia algo mais. E daí deram o título de César Augusto. Ele está lá um belo dia e diz: eu vou fazer um recenseamento. E baixa o decreto. Olha, todo mundo do meu império deve ir para a sua cidade de origem e deve se recadastrar. Deve dizer o seu nome, deve dizer a sua família, deve dizer quem é a sua esposa, quem são seus filhos, deve dizer o que tem, deve dizer a sua classe social, deve relatar o seu patrimônio. E esses recenseamentos, eles tinham dois objetivos. Primeiro, saber quem tinha idade para servir na guerra, para lutar. E segundo, para calcular impostos, para saber quantas pessoas tinham e quantas pessoas deveriam pagar de impostos. E César achou que ele estava no controle. E ele disse: eu vou fazer essa decisão política aqui. E por trás da história, Deus está movendo todas as coisas. Então, o que Lucas nos apresenta aqui é mais uma evidência da soberania de Deus. Dessa vez, Deus poderia ter mandado o anjo Gabriel lá e dizer: José, Maria, vão para Belém porque tem que nascer lá. Foi uma profecia. Deus poderia ter usado alguém, um profeta, para ir lá bater na porta deles e dizer: vocês têm que ir para Belém. Deus poderia ter colocado no coração de José e Maria: vão para Belém. Deus poderia ter escolhido uma virgem de Belém, não precisava nem viajar os 120 quilômetros. Mas Deus optou por fazer isso, e Deus optou por usar um decreto do maior líder do mundo da época para mostrar a vontade dele sendo cumprida. O que ele havia falado pela boca do profeta Miqueias
há 700 anos, ele estava usando o César Augusto para fazer acontecer. E aí quando a gente olha para isso, a gente pensa, tem alguma coisa que escapa do controle de Deus? Há algo que o ser humano pode fazer que está fora da vontade de Deus? Não. E às vezes a gente não entende as coisas que acontecem. E às vezes, por mais poderoso que uma pessoa possa ser, ela pode pensar, eu estou no controle. Ali o cara era tão poderoso que deram o título dele de Augusto. E olha só o que aconteceu. Simplesmente mais um tendo os seus atos usados por Deus para cumprir a vontade de Deus. E quando eu olho para isso, irmãos, eu só posso descansar na soberania de Deus. E mesmo sem entender, eu confio em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle, e aqui mais uma evidência disso. Outro tema que eu queria destacar com os irmãos, além desse ato da soberania de Deus, de tirar aquele casal de Nazaré, fazer eles andarem 120 quilômetros, ir para Belém, eles chegam lá em Belém e não encontram lugar para dormir. Como nós encontramos, e ali Lucas ressalta, não havia lugar para eles na estalagem, nós podemos acreditar que havia somente uma hospedaria na cidade. Cidade pequena, naquela época, não tinha uma rede de hotéis gigantesca, havia uma hospedaria. E essa hospedaria estava cheia. Não é porque eles não foram bem recebidos, às vezes a gente vê teatros, né, no Natal na igreja, né, as pessoas eles batendo na porta, não tem lugar aqui, não tem lugar aqui. Quem é vocês? Vocês são pobres, não vamos dar lugar. Não, Lucas não diz isso. Lucas só diz, a única estalagem que havia na cidade estava cheia. Por uma razão principal, pela soberania de Deus. Deus queria também mostrar uma lição valiosíssima para nós. Estando cheia a estalagem, eles foram encontrar o único lugar disponível que tinha. E esse lugar era uma manjedoura. Normalmente, quando a gente pensa uma manjedoura, nós pensamos, era uma estrebaria. Mas os estudiosos, os arqueólogos, todos eles concordam que, na verdade, é um engano essa imagem. Não, provavelmente não foi em uma estrebaria, até porque não existiam muitas estrebarias na época. O que era mais comum é uma caverna. Provavelmente Jesus nasceu em uma caverna onde havia lugar para os animais. E aí eles encontraram aquele lugar naquela caverna e lá foi nascer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Interessante que ele não nasceu num palácio, apesar de ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O esperado, aliás, era que o Messias nascesse em um palácio. Poxa, descendente de Davi, vai esperar qualquer coisa menos que nascer em um palácio? Mas Deus gosta de surpreender. Deus gosta de usar as coisas loucas desse mundo, as coisas insignificantes desse mundo, aquilo que ninguém dá valor, para mostrar a atuação dele. Um dos comentaristas que eu li, eu gostei que ele fez uma comparação, ele disse assim, por que Jesus nasceu em uma manjedoura, num lugar para animais? Porque ele é o Cordeiro de Deus. Quer lugar mais certo para um cordeiro nascer? Deus mostrou que o Rei dos Reis, aquele que o próprio Deus que encarnou, que saiu da eternidade, que veio ao tempo, que veio inaugurar uma nova era, que veio trazer, como nós vamos ver mais para frente, paz para os homens, nasce no lugar mais humilde que alguém poderia nascer. E isso é maravilhoso quando nós pensamos. O milagre de Deus sendo mostrado aqui. Então, irmãos, essa primeira parte, esses primeiros versículos que nós vimos aqui, do versículo 1 até o versículo 7, relata esse momento, aquilo que havia, como eu disse, planejado na eternidade acontecendo. Jesus nasce em Belém e Deus move as circunstâncias e usa o poder, usa uma lei que talvez até pelo povo da época podia ser pensado, é uma lei opressora. Poxa, fazer nós sair e ir para o outro lado do país, olha só quanto transtorno causou essa lei. Milhões de pessoas tendo que se deslocar por aí afora, vai saber que distância eles estavam das suas cidades de origem para se recensear. E você podia dizer, isso é estão querendo terminar com a gente, olha só, estão querendo registrar todo mundo para medir o imposto e vai botar mais imposto, taxar em cima ainda.
E sobre todos os aspectos, qualquer pessoa poderia olhar para aquilo e dizer, é uma notícia ruim. E Jesus está movendo a circunstância por trás. Deus está movendo a circunstância para cumprir a palavra dele. E vem uma notícia boa. Que maravilha, né? Que isso possa encorajar a gente também. Que a gente possa olhar para as notícias ruins desse mundo e pensar, é ruim, de fato, tem muita notícia ruim, mas que a gente sempre possa olhar também da perspectiva eterna. Que a gente possa olhar no que diz respeito à palavra de Deus, no que diz respeito ao plano de Deus. E que a gente nunca esqueça que Deus está no controle de todas as coisas. E o outro ponto que nós aprendemos aqui é a humildade, né? Quantas vezes a gente luta para se humilhar? E a gente tem essa mania, querer o melhor, querer ser o melhor, querer ser sempre destaque. E Deus constantemente na palavra dele fica mostrando, olha, eu que sou Deus, me humilho. Olha onde Jesus foi nascer. Mas agora a gente vai ver um pouquinho mais ainda, que isso que é fantástico. Esse ponto que Deus brinca com essa questão de humildade, de orgulho. A próxima parte, que começa no versículo 8 e vai até o versículo 16 praticamente, diz respeito ao anúncio, à proclamação. Uma vez que Jesus nasceu naquela manjedoura, Deus encarrega os próprios anjos de darem a notícia. Então os anjos são porta-vozes da notícia. E a quem os anjos dão a notícia de primeira mão? Aos pastores que estavam ali nas redondezas, como Lucas diz, naquela mesma comarca, na redondeza. E para nós hoje, olhando século 21, na vivência ocidental, pastores, até é bonito, né? Pô, bonitinho. Normalmente a gente escolhe as criancinhas mais bonitinhas da igreja para fazer o papel de pastor. Eu lembro até hoje que talvez um dos primeiros papéis que eu fiz era o pastor. Eu me lembro, a minha frase era dizer, vamos, pois, até Belém para ver o que aconteceu? Com 4, 5 aninhos de idade. E é tão lindo, e a gente faz associação com os nossos pastores na igreja. Ah, o pastorzinho, é tão lindo. Mas quando a gente vai para a realidade, não é isso. E deixa eu passar alguns fatos históricos aqui para a gente entender. Mas antes de passar fatos históricos, eu vou contar uma experiência que eu tive ontem. Vê como Deus vai dando para nós oportunidade de ir aprendendo. Ontem, justamente, eu estava assistindo uns vídeos no YouTube e me chamou a atenção que apareceu para mim lá no YouTube um vídeo de um americano, de um youtuber americano, que é um canal que ele viaja para lugares onde quase ninguém viaja. Esse é o canal dele. E aquele vídeo que justamente o YouTube sugeriu para mim é ele indo para o Irã. Então ele fez um vídeo de como seria um americano visitando o Irã. Um país ainda onde o próprio governo dos Estados Unidos não recomenda que nenhum americano vá e se resolver ir, está por sua própria conta. Eu não vou te buscar. É isso que o governo diz. E ele foi. Pegou a câmera dele e foi. Contratou um guia local e estava lá viajando pelo Irã. E nessa viagem pelo Irã ele resolve pernoitar, passar um tempo com uma tribo nômade, no meio do deserto. E a tribo nômade tem como sustento daquela tribo criação de ovelhas no deserto. E ele está lá, ele já chegou, provavelmente já era tarde, assim, na parte da tarde, depois do meio-dia, quando ele chegou, e ele está lá filmando, e eu acompanhando aquela cena. Ele entrevistou o chefe da família, o pai, entrevistou a mãe, eles muito solícitos, e o intérprete traduzia eles e tal. Tinha 2 filhos lá já jovens, assim, já na faixa dos 20 e poucos anos de idade, um rapaz e uma moça. Eles estavam de férias, eles estudam, fazem faculdade na capital. Aliás, o rapaz estudava física nuclear e a menina estudava química. Eles estavam de férias na faculdade e estavam lá passando com a família no meio do deserto, lá naquelas tendas deles. 20 e poucos anos, felizes, deram entrevista, tudo. Ia tudo bem, até que começou a chegar a tardezinha, começou a escurecer. E aí a cena, ele filmando aquele pôr do sol, assim, e as ovelhas vindo do pasto. Vindo do deserto, um monte de ovelhas, mais de 100 ovelhas tranquilamente. Quem vem conduzindo as ovelhas? 2 menininhos, um de 10 anos, o outro de 9 anos. Estavam o dia inteiro cuidando das ovelhas no pasto, e os adultos em casa, e os filhos estudando na faculdade em casa. E eu me lembrei da história de Davi. E por isso que é bom quando a gente olha a cultura, né? Milhares e milhares de anos, nada mudou lá no Oriente Médio. Ainda é os menorzinhos da casa que tem que cuidar das ovelhas. E por acaso, ainda quando aqueles meninos chegaram, a mãe falou, o mais novinho de 9 anos, hoje é o aniversário dele.
Daí quando ela falou hoje é o aniversário dele, o youtuber americano, parabéns, e meio que ensaiou ali cantar um happy birthday ali pro menino. O menino ficou meio sem entender, assim, tipo, o que tem a ver meu aniversário? Por que ele tá celebrando meu aniversário? Provavelmente nunca na vida alguém festejou o aniversário dele. Então, culturalmente, irmãos, pastor não valia nada. Os fariseus desprezavam os pastores, assim como eles desprezavam os publicanos e os pecadores. Está na mesma categoria de pessoas. Para vocês terem uma ideia, o desprezo para com os pastores era tanto que legalmente o testemunho de um pastor não era reconhecido num tribunal. Ou seja, pastor não tinha voz nem para ser testemunho, não é digno de confiança para testemunhar algo no tribunal. Quando acontecia um crime, quando alguém era acusado de nada, a lei, vocês sabem lá no Antigo Testamento, a lei dizia que precisa pelo menos 2 testemunhas. Se você precisar 2 testemunhas e um deles for pastor, você está perdido, porque o testemunho do pastor não vale no tribunal. Aliás, vocês sabem qual outro tipo de pessoa testemunho não é válido no tribunal? Mulheres. Testemunho de mulheres também não era válido no tribunal. E aí, olha que interessante, quem são os primeiros a receber a notícia do nascimento do Messias? Pastor. Quem foram os primeiros a ver Jesus ressuscitado? Mulher. Justamente as 2 categorias de pessoas que o testemunho não vale. E esse é um argumento muito forte que os cristãos apologetas, aqueles irmãos que se dedicam a defender a veracidade da Bíblia, usam para mostrar que a Bíblia é verdadeira. Porque se a Bíblia fosse inventada, eles iam colocar qualquer testemunho ali, mas que valesse. Não iam jamais colocar um testemunho de um pastor, que não vale nada, e o testemunho de mulher, que não vale nada. Eles iam colocar alguém que pudesse testemunhar. E os irmãos que defendem a Bíblia e dizem que ela é verdadeira nesses debates apologetas, eles usam justamente esse argumento para dizer, olha, a Bíblia é tão verdade que ela optou por falar a verdade aqui e dizer, olha, quem ouviu pela primeira vez que o Messias nasceu, pastores que o testemunho deles não vale. Quem viu Jesus ressuscitado por primeiro, mulheres que o testemunho delas não vale. Olha que maravilhoso. E aí o que esses pastores ouviram dos anjos? Ouviram, em primeiro lugar, eles foram cheios da glória de Deus. E apareceu aqueles anjos e eles tiveram temor. Irmãos, sempre quando nós vermos na Bíblia a glória de Deus se manifestando, há temor. Eu contei para vocês que eu estava lendo esse trecho com o Davi, e ele eu acho que lá pela 5ª vez que eu tinha lido já o anjo dizendo não temas, mas esse anjo só sabe dizer não temas? Eu expliquei para ele que é isso que eu vou falar para os irmãos. Quando Deus manifesta a sua glória, há temor. Por isso, irmãos, é muito fácil detectar quando aquele movimento no culto não é de Deus. É só olhar o temor. Que é aquela história, se faz aquele barulheira, aquela movimentação, mas tá aqui tirando selfie no celular para postar depois no Instagram, tá aqui conversando com o colega do lado, tipo, glória a Deus, e dá uma conversada com o colega do lado. Isso não é temor. Isso é qualquer coisa, menos a glória de Deus. Então, quando Deus aparece, quando Deus manifesta a sua glória, há temor. É por isso que uma igreja com 2.000 pessoas, com 3.000 pessoas, Deus levanta uma senhorinha lá de 80 anos e usa em profecia e não precisa microfone, todo mundo escuta, porque há temor. Agora, quando não há temor e quando não é de Deus, o profeta pode usar o som no máximo do volume. Mesmo assim, ele não vai acalmar o pessoal, porque não é a manifestação de Deus. Então, irmãos, primeiro sinal aqui, os anjos aparecem e há temor. E aí eles dizem, nasceu o Salvador. E eles usam 3 palavras. Nasceu o Salvador, que é Cristo. Cristo é simplesmente a tradução para grego da palavra Messias. Então, o que eles estavam dizendo para os pastores é, nasceu o Messias, o Senhor. Salvador, o Messias ou ungido, né, em português é ungido, então Messias, Cristo e ungido é tudo a mesma palavra, são sinônimos. Nasceu o Salvador, o ungido, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isto vos será por sinal. E aí podia esperar, nasceu, ótimo, vão para onde? Para o palácio? Não, vocês vão para uma manjedoura. E lá na manjedoura vocês vão encontrar um menino enrolado em panos. E não vai ter lá uma legião de seguidores, uma corte
Vocês vão encontrar lá um homem e uma mulher, que estão lá perdidos, porque aquela criança nasceu, eles estão ainda tentando entender, como Lucas diz, Maria guardava tudo no seu coração. Eles também estavam vivendo aquilo, irmãos, e eles estavam tentando entender o que Deus vai fazer agora. Nós cremos que esse de fato é o Filho de Deus, nós cremos que ele é o Messias, mas e agora? A gente faz o quê? Será que eu limpo ele? Será que eu cuido dele? Será que ele vai sair já aqui falando, fazendo milagre? O que vai acontecer? E Maria olhava aquilo e ia guardando no seu coração. E eu acho lindo, assim, a paciência de Maria. Eu acho lindo, por exemplo, Maria quando procura Jesus naquele casamento, diz, ainda não é minha hora. E ela guardando no coração há quanto tempo? E aí, depois eu não vou adiantar aqui, porque nós vamos ver isso, mas a profecia que ela recebeu daquele ancião no templo, né? Uma espada transpassará o seu coração. Então aqui Lucas já começa a relatar isso. Maria guardava no seu coração. E eles foram, e aí aqui para fechar, irmãos, eu quero destacar. No versículo 17 diz assim, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Olha que interessante o que esses pastores fizeram. Primeiro eles ouviram. Naquela manifestação da glória de Deus aparecem os anjos e eles ouviram a boa nova. E eles foram ver. Ao ver, eles não guardaram aquela boa nova para eles e saíram divulgando. Este é o esperado de todos nós. Nós ouvimos o evangelho, a boa nova. Ei, Jesus nasceu, Jesus trouxe salvação. Jesus é a paz entre Deus e os homens. E a gente vê, a gente crê e a gente experimenta essa salvação. A gente experimenta essa boa notícia. Nós somos transformados. E aí a gente não guarda pra gente. E a gente sai falando. E a gente anuncia. E por isso a gente é cheio dessa chama e a gente quer que quanto mais pessoas souberem, melhor. Outro dia eu estava ouvindo o testemunho do pastor que faz a tradução da Bíblia, o pastor Luiz Saião, que é o responsável pela tradução da Nova Versão Internacional. E ele estava contando a conversão dele aos 12 anos de idade. E por que ele acabou sendo o teólogo que é, e talvez um teólogos mais respeitado do Brasil, e sabe grego, sabe hebraico, traduziu a Bíblia, etc. E está dizendo que a experiência dele de conversão foi tão forte aos 12 anos de idade, que tudo que ele queria, e ele usa essas palavras para dizer, tudo que eu queria era entender o máximo que eu pudesse daquele caminhão que me atropelou, para eu poder dizer para as pessoas. Porque eu, sendo uma criança de 12 anos, eu chegava para as pessoas e dizia, eu quero que você conheça o que eu conheci, e eu não tinha palavra para explicar para as pessoas. E eu queria estudar, e eu queria entender, e eu queria saber tudo que eu podia sobre aquele caminhão que me atropelou. Ele usa essa palavra. A conversão dele foi tão forte, foi num quintal, varrendo o quintal, Deus falou profundamente com ele, e ele entregou a vida dele a Jesus. E ele experimentou esse milagre na vida, e é isso. Quando nós temos uma conversão, irmãos, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós vemos, nós experimentamos o Evangelho, é impossível ficar calado. E aí o que Deus faz quando isso acontece? Faz o que está escrito aqui. Todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Deus vai usando nós para contar para outras pessoas, e aí pelo Espírito Santo elas ficam maravilhadas, o Espírito Santo produz a fé nelas, elas também vão querer experimentar, ao experimentarem elas vão contar para outras pessoas. E assim acontece a maravilhosa expansão do Evangelho. Pessoas do mundo todo que a gente nem imagina, de repente, ter um encontro com Cristo. Tem um livro que eu estou lendo, que até foi o William que me deu, chama O Homem do Céu. E ele conta um pastor chinês daquelas igrejas perseguidas da China década de 70, 80. E ele conta que ele, depois já agora, nos anos 2000, ele foi para a Suécia e lá visitar o túmulo de uma jovem missionária que praticamente levou o evangelho para a China. Uma das poucas pessoas que levaram o evangelho para a China. Foi fundamental, pelo menos na região dele da China, foi ela que levou o evangelho. Uma menina solteira, 17 anos de idade. Então vejam, uma menina, 17 anos, da Suécia, vai para a China, no momento de comunismo na China, e evangeliza milhões de pessoas.
Hoje, todos vocês sabem, a China tem aproximadamente 100 milhões de cristãos. Está lá. Não foi só essa menina, a gente conhece outros relatos de missionários que levaram, mas olha como que Deus usa. Outra coisa, Deus gosta, né, de provocar a gente, né? Estava falando para os jovens ontem na escola bíblica dominical. Agora essa terrível guerra aí que está acontecendo entre Irã e Iraque, Israel. E a gente olha para Israel, e a gente ora por Israel, a gente ama Israel, e a gente sabe que Deus tem promessas para Israel, e está tudo certo. Mas a igreja cristã que mais cresce no mundo é a igreja do Irã. O Irã está experimentando agora, no ano de 2025, um avivamento que está sendo comparável ao avivamento de Azusa. Então, irmãos, Deus tem essas formas de agir. E que lição nós tiramos disso? Nosso trabalho é ver, experimentar e divulgar aquilo que a gente viu e experimentou. É por isso que todo o cristão é um evangelista. Jesus deixou essa ordem, ide por todo mundo fazer discípulos. Não é pastores, vão por todo mundo fazer discípulos. Missionários, vão por todo mundo fazer discípulos. É todo cristão. Obviamente tem aqueles que têm o chamado para o evangelismo, que é aquela pessoa que realmente atinge multidões e evangeliza, e tem o dom do evangelismo. Mas nós temos a missão. A missão é nossa, todo mundo. E esses pastores começaram a inaugurar essa missão. Olha que na inauguração, na proclamação do nascimento de Jesus, Jesus já inaugura a proclamação do evangelho através da vida desses pastores. E aí, para encerrar, irmãos, diz assim: e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E que nós possamos também glorificar a Deus por tudo que estamos vendo. De novo, às vezes a notícia não é boa, às vezes a notícia é ruim e a gente não entende, mas vamos glorificar a Deus. Deus está no controle. A gente precisa ter paciência, precisa ter fé. Vamos pensar que Deus está agindo de acordo com a sua vontade e que nós possamos também ser grandes proclamadores dessa boa nova. Essa boa nova ainda não chegou a todas as pessoas. Ainda há muitas pessoas que jamais ouviram, né? E a gente precisa falar sobre elas, né? Milhares e milhares de pessoas. E a gente pensa, quando a gente pensa em pessoas que nunca ouviram o evangelho, a gente pensa, é lá distante, no Oriente Médio, lá na Rússia. Então, muitas pessoas aqui em Indaiatuba jamais ouviram falar do evangelho. Talvez conhecem até Jesus, já ouviram falar sobre Deus, mas nunca ouviram o evangelho de fato. E nós estamos aqui. Que a gente possa experimentar esse mesmo poder que teve sobre a vida desses pastores para que a gente possa anunciar esse evangelho. Amém, irmãos? Vamos colocar em pés. Querido e amado Deus, glorificado seja o teu nome, Pai. Te dou graças pela tua palavra, te dou graças pelo teu poder que nos enche, Senhor, de unção para que a gente possa proclamar, Senhor, essa boa notícia. Usa, Senhor, os nossos queridos irmãos para que nós possamos ser, Senhor, atalaias. E assim como esses pastores, Pai, possamos levar esta notícia maravilhosa de que Jesus Cristo nos salvou para todas as pessoas. Faça, Senhor, meu Deus, com que sejamos cheios do Teu Espírito Santo e cuida de nós, em nome de Jesus. Amém.